Olá, bem-vindo ao nosso curso de contabilidade. Eu sou Leo e nesta aula vamos começar com os fundamentos da contabilidade. Vamos abordar 3 tópicos principais. Primeiro, introdução à contabilidade. Segundo, princípios contábeis básicos. Terceiro, estrutura de balanço e demonstrações financeiras. Para começar, você sabe o que é contabilidade? O que é contabilidade? Como podem ver no nosso slide, a definição de contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica, uma empresa. Ainda continuando, é a linguagem dos negócios, ou seja, ela comunica informações importantíssimas sobre uma determinada empresa. Agora você está me perguntando, mas Leonardo, por que ela é tão importante? Quem são os interessados na informação contabilística? Bom, os interessados nas informações contabilísticas são os gestores, investidores, credores e órgãos governamentais, porque fornece uma visão clara da saúde financeira da organização. Agora, vamos ver no próximo slide quais os objetivos da contabilidade. Neste slide, vamos aprender 4 objetivos da contabilidade. Os principais objetivos da contabilidade. O primeiro objetivo é registrar todas as transações financeiras. O segundo é fornecer informações precisas e úteis para a tomada de decisões. O terceiro objetivo é demonstrar o desempenho financeiro e a posição patrimonial da empresa, conforme mostra no nosso slide. E o quarto objetivo, como último, é assegurar a conformidade com as normas e regulamentos fiscais. Mas vamos falar aqui do primeiro objetivo, que são as transações financeiras, porque elas são muito importantes. As transações financeiras, elas ajudam a entender para onde está indo o dinheiro e a controlar melhor as despesas e oferece dados concretos para a tomada de decisões financeiras muito importantes e informadas. Assim, os gestores não tomam decisões de forma aleatória, não. Esse registro das informações e das transações financeiras permitem saber onde está o dinheiro, como está sendo aplicado o dinheiro, o que estamos fazendo com o dinheiro, para que, se possível, quiséssemos fazer um investimento, saberemos então tomar as melhores decisões como gestor da empresa, de acordo com estas informações contabilísticas das transações financeiras. Portanto, conseguimos perceber os principais objetivos da contabilidade. Agora vamos falar dos princípios contábeis. Mas o que são princípios contábeis? Você ali que está assistindo esta aula, já ouviu falar dos princípios contábeis? Sabe quais são esses princípios contábeis? Escreva aqui nos comentários que eu vou gostar de ler essas informações. Vou gostar de ler o teu comentário, tá? Vamos à aula então agora. Princípios contábeis. De acordo com o nosso slide, os princípios contábeis são regras, diretrizes que formam a base das práticas contabilísticas. São fundamentos, são orientações, são regras que você não pode passar por cima, que você não pode ter o seu desconhecimento. Senão a contabilidade não existe com esses princípios. Não existe se você não fazer, se não andar dentro desses princípios contabilísticos. Como estamos a ver no nosso slide, o primeiro princípio contábil é entidade contábil. Este princípio diz que uma entidade, uma empresa, ela é uma entidade separada dos seus proprietários, ou sócios, ou seus fundadores, e deve ser tratada como tal nas demonstrações financeiras. E aqui é importante passar essa informação, que os gestores não devem confundir patrimônio pessoal
com patrimônio empresarial. Devem fazer essa distinção entre entidade, né, pessoal ou valores e dinheiros pessoal com entidade patrimonial financeira da empresa. Entendemos? Certo, continuamos. O princípio da continuidade. Claro, ninguém abre uma empresa para pensar logo no fechamento desta empresa. Logo, este princípio diz que a empresa deve continuar a operar no futuro, se possível. O princípio do custo histórico. Neste princípio, os ativos devem ser registrados pelo valor de aquisição. Você comprou um carro no valor de 50 mil kwanzas, deve registrar 50 mil kwanzas. Nunca deve registrar 51 mil kwanzas ou 49.999 kwanzas. Não. Devem ser registrados de acordo com o valor da aquisição. O princípio da competência. Neste princípio, as receitas e as despesas devem ser reconhecidos no período em que ocorrem, independentemente do pagamento ou do recebimento serem posterior. Por exemplo, eu comprei um carro, não é? Comprei um carro, automaticamente fiz uma despesa, né? Fiz uma despesa. Por exemplo, eu fiz compra de mercadoria no dia de hoje, dia, por exemplo, 15 de 5 de 2024. No entanto, o princípio da competência, ela diz que as receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem. Logo, eu devo reconhecer, devo lançar para a contabilidade essa despesa efetuada na data desta despesa. Nunca efetuar ou reconhecer essa despesa numa data posterior, dia 17, dia 20, não, nunca. Ainda que as despesas ou o recebimento ou o pagamento dessa despesa seja efetivamente efetuada dias posteriores. No princípio da materialidade, todos os itens significativos devem ser registrados, enquanto os itens insignificantes podem ser ignorados. O sétimo princípio, princípio da consistência. Os métodos contábeis devem ser aplicados de forma consistente ao longo do tempo. Então, são esses os princípios contábeis que agora que nós estamos a aprender. E são regras. Aquela pessoa que quer ser contabilista deve pautar por esses princípios contabilísticos, deve estudar esses princípios contabilísticos para proceder então o lançamento, o reconhecimento, despesas, receitas, etc. E manter assim uma contabilidade de forma clara, organizada e etc. Agora, terminando então com esta parte dos princípios contábeis, vamos agora para o outro slide, que é a estrutura do balanço patrimonial. Para você que está a começar agora no conhecimento sobre contabilidade, vamos aprender então essa estrutura do balanço patrimonial. Como está estruturado o balanço patrimonial. Agora vamos falar sobre a estrutura do balanço patrimonial neste slide que vos apresento aqui. Como vocês podem ver, a estrutura do balanço patrimonial é uma das principais demonstrações financeiras de uma empresa. O balanço patrimonial apresenta a posição financeira da empresa em um determinado momento, mostrando o que a empresa possui e o que deve. Ele é dividido em 3 partes. Entendemos? A estrutura do balanço patrimonial, ela nos permite ver a situação real da empresa. O balanço patrimonial, ela nos permite ver a situação real da empresa, ou seja, o que a empresa possui e o que a empresa deve. E essa estrutura, ela é dividida em 3 partes, que são o ativo, né?
o ativo, que já vamos começar a descrever e vocês estão a poder ver ali no slide. O passivo, que também vamos aprender o que é isso, o que é passivo. E também vamos aprender então o patrimônio líquido. São as três formas, né? As três partes que dividem o balanço patrimonial de uma empresa. Agora vamos falar então do ativo. Bom, é possível que a maioria parte de vocês que estão aqui neste vídeo tenham conhecimento sobre esses termos que acabei de utilizar. Ativo, passivo, né? Patrimônio líquido. No entanto, pode ser também que existem outros que estão começando agora, não tenham conhecimento disto. Mas, em outras palavras, ativo é tudo que é da empresa, né? É o que é da empresa. E o passivo é tudo aquilo que não é da empresa, é o que a empresa deve a terceiros. E o patrimônio líquido é aquilo que a gente fica com ele, né, da empresa, quando retiramos do ativo, entregamos ao passivo, no caso, é aquilo que a gente fica pela diferença do ativo menos o passivo. Perceberam? E como diz aqui o texto do nosso slide, diz que o ativo são os recursos controlados pela empresa que provavelmente trarão benefícios econômicos futuros. Por exemplo, caixa, conta a receber, estoque, imóveis, etc., entre outros. Já o passivo são as obrigações da empresa, né? São as obrigações da empresa. Obrigações aqui entende-se como dívida, né? Dívida. Ou seja, é o que a empresa deve a terceiros, a fornecedores, etc. Por exemplo, incluem contas a pagar, empréstimos, provisões, etc. Já o patrimônio líquido, conforme podem ver aqui no slide, até vou ler mesmo para vocês entenderem, é a diferença entre os ativos e os passivos. Representa a participação dos proprietários na empresa. Exemplo, inclui capital social e lucros acumulados. Então, é isso. O balanço patrimonial ela está estruturada desta maneira. De um lado, nós temos os ativos, não é? Os ativos. Do outro lado, nós temos o passivo. E também, no lado mais abaixo, nós temos, então, o patrimônio líquido, né? É líquido porque já foi retirado a parte do passivo. E o ativo, conforme vimos, é tudo aquilo que é de direito da empresa, é o que pertence, é o bem da empresa, né? É o bem e mais direitos da empresa. Já o passivo, conforme vimos lá atrás, significa dívida, são obrigações que a empresa deve honrar, são compromissos que a empresa deve honrar para com terceiros, né? Seja lá na compra de mercadoria, algum empréstimo que a empresa fez no banco e deve honrar, ou talvez uma provisão que a empresa tem. Logo, o valor do passivo, quando retirado do ativo, nós caímos então na outra estrutura do balanço, que é o patrimônio líquido. E como vimos lá atrás, como vimos aqui em cima, né? Como estamos vendo aqui em cima, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. É o dinheiro que sobra, na verdade, depois de retirar, então, o passivo. Entendendo isso, vamos prosseguir. Mas antes, é bom que se inscreva no canal e para não perder nenhuma aula desse curso. Também fiquem à vontade para deixar os vossos comentários, que eu vou ter o maior prazer em ler eles. E também podem deixar as vossas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou então poder tirá-los todas as dúvidas. E ainda quem não se inscreveu no grupo exclusivo do WhatsApp, por favor, corra lá, inscreva-se no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar também o link do grupo aqui embaixo para quem quiser se inscrever ou aqueles que ainda não se inscreveram poderão fazê-lo. E você que já está no grupo, por favor, inscreva-se no canal
para não perder nenhuma aula. Agora, vamos continuar a nossa aula. Agora, desta forma, acabamos por falar da estrutura do balanço patrimonial. Agora vamos falar da outra estrutura, que é a estrutura da demonstração de resultado. Né? Estrutura de demonstração de resultado. A mesma pergunta vou fazer para ti diretamente. Você sabe o que é a estrutura da demonstração de resultado? Ou seja, sabes o que é uma demonstração de resultado? Ou também DRE? Se você sabe, manda aqui embaixo nos comentários. Quero ver quem sabe. Tá? Agora, como estamos a ver aqui no slide, a demonstração de resultado também é conhecida como demonstração de resultado do exercício. Né? Não podem esquecer isso, que a demonstração de resultado Agora vamos falar da estrutura da demonstração do resultado. Como vimos atrás, falamos da estrutura do balanço patrimonial. Mas eu vou perguntar uma coisa para você acerca da demonstração de resultado. Você já ouviu falar de demonstração de resultado? Você sabe fazer demonstração de resultado? Você sabe ler ou interpretar a demonstração de resultado? Se tem alguma dessas dúvidas, fique à vontade, porque este curso vai responder todas essas questões. E se ainda assim ficar com alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder isso. Mas vamos à aula. Como vimos no slide acima, né? Nesse slide que estamos a ver aqui, a demonstração de resultado também é conhecida como demonstração de resultados do exercício, ODR. A demonstração de resultados do exercício mostra o desempenho financeiro da empresa ao longo de um período específico. Ela inclui receitas, custos e despesas, lucro ou prejuízo. Perceberam? É diferente do balanço patrimonial. A demonstração de resultado do exercício, ela inclui receitas, ela inclui custos e despesas e ela inclui lucro ou prejuízo. Vamos falar um pouco desses três pontos. Porque como vimos atrás, a demonstração de resultado, ela mostra o desempenho da empresa no longo período específico. Por exemplo, a empresa Leo Sumbo Limitada, no período de janeiro ao período de dezembro do mesmo ano, teve receitas Y, teve custos Y. A diferença entre a receita e as despesas permitem-nos cair e saber qual é se a empresa, ao longo desse período, teve lucro ou teve prejuízo. A ideia da demonstração de resultado é essa. É saber se num período específico a empresa que estamos analisando ou a empresa que somos os contadores, somos os contabilistas, no final do ano, esta empresa teve lucro ou teve prejuízo. E entender quais são ou quais foram o volume de receitas que a empresa gerou naquele período específico e qual é o volume de despesa que aquela empresa gerou naquela data específica. Para vocês entenderem bem, como estamos a ver aqui no slide, é importante entender que receita é todo o dinheiro que a empresa ganhou com suas atividades principais.
como venda de produto ou serviço. A receita é isso. É o dinheiro que a empresa ganhou com tudo aquilo que ela faz. Se a empresa vende mercadoria, vendeu mercadoria de quanto? Aquele valor que ela vendeu, que ela recebeu pela venda dessa mercadoria, constitui a receita. Se de janeiro a dezembro ela vendeu 500 mil unidades de produto, e dessas 500 mil unidades de produto, ela recebeu 25 milhões de kwanza, aquele 25 milhões de kwanza é a receita anual que ela recebeu naquele período específico. Se a empresa é uma empresa que presta serviço, né, de limpeza, de doméstica, serviços de comunicação, de marketing, serviço de consultoria em contabilidade, e ela, pelo serviço prestado naquele período específico, recebeu um valor de 25 milhões de kwanza, logo, a receita é aquele dinheiro que ela ganhou naquele período específico. Mas, com a receita, com o dinheiro que recebeu, vêm as despesas, ou vêm os custos. E os custos, elas estão ligadas diretamente à produção de bens ou serviços vendidos. Se você vendeu um produto para o Sr. Leonardo num valor de 50, claramente que esse valor, que esse produto teve um custo de 25, não é? Logo, esse custo ele deve ser contabilizado, deve ser registrado, para que no final do ano entenda-se que o Leonardo arrecadou 50 mil kwanzas no ano específico de receita, mas ele teve um lucro, ele teve um custo, né? Ele teve um custo de produção do mesmo produto de 25 mil kwanzas. Mas a despesa é diferente. As despesas, elas incluem gastos operacionais, como salário e aluguel. É diferente do custo que estamos aqui a falar, especificamente o custo de produção, o custo do serviço vendido, etc. É diferente. Porque você, para produzir um produto, não é? Para produzir um produto, logo você terá custos, também terá despesas. Se você for construir, por exemplo, produzir, por exemplo, o pão, não é? O que é preciso para construir o pão? Para produzir o pão, estou a falar construir, desculpa lá o termo. Para produzir o pão, qual é a principal matéria-prima do pão? É o trigo, não é? É o trigo. A principal matéria-prima do pão é o trigo. Você tem um custo com matéria-prima. Quais são os custos indiretos para a produção do pão? A água. Estás a entender? A água. E outros. Agora, o que pode incluir no custo ou nos gastos operacional? Os gastos operacionais incluem o salário e o aluguel do espaço. Você compra matéria-prima, tem água, tem energia, tem maquinaria, certo? Agora é preciso o quê? Pessoas para transformar com trabalho físico ou intelectual aquilo que é simplesmente matéria-prima em produto final. Portanto, quando caímos nessa situação, entendemos que a receita que a gente fez, mas a soma de todos os custos e despesas operacionais, a diferença, irmãos, vai dar então ou lucro ou prejuízo no
final daquele ano específico, daquele período específico. Então, a estrutura da demonstração de resultado é isso. Ela nos permite saber se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Quais foram as receitas, conforme vimos, é o dinheiro que a empresa ganhou, né, pelas suas atividades de venda, de serviço, venda de produtos ou serviços, ou então, e as suas despesas, os seus custos ou despesas. O lucro ou prejuízo é a diferença entre as receitas e os custos versus despesa. Se as receitas superam os custos e despesa, temos um lucro. Caso contrário, temos um prejuízo. Se as receitas, o dinheiro que a gente recebeu, forem superior aos gastos e despesas que a gente fez, nós temos um lucro. Se as despesas e os custos, se o custo e as despesas, se as vendas ou as receitas forem inferior aos custos e despesas, nós temos então um prejuízo. Muito bem, até aqui chegamos então no final dessa aula. E no final dessa aula espero que vocês tenham entendido muito bem todas as informações que passamos até o momento. Para recapitularmos, né, desse slide de conclusão, hoje, né, na aula de hoje discutimos o que é contabilidade, quais são os seus objetivos, revisamos também os princípios contábeis básicos e exploramos um pouco a estrutura do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Esses são os fundamentos essenciais ou básicos para entender a contabilidade e como ela pode ser usada para tomar decisões financeiras informadas, decisões financeiras acertadas. Espero que todos vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, vamos aprofundar mais alguns aspectos práticos da contabilidade. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!